Olá, boa tarde, como vão vocês? Estão bem? Cá estamos mais uma vez direto aqui dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal aqui da Rádio CT. Lembrando que a Rádio CT é um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e as conquistas dos trabalhadores que estão sempre em destaque aqui no Clique Jornal. Comigo, a minha companheira, jornalista e editora de argumentos aqui da Rádio CT, a jornalista Shirley Marciano. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Prazer estar aqui novamente com vocês, com os ouvintes, né? O ouvinte que ouve de manhã, né? Aliás, ouve à tarde, 15 horas da tarde, e ouve às 9 horas da noite o programa também. Então, a gente traz aqui notícias de todo tipo, esporte, educação, saúde, política, ciência e tecnologia, por aí vai, né, Paulinho? Exatamente. E olha, o programa de hoje vai destacar alguns pontos da imigração brasileira aqui no Brasil. São, parece que 110 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. São José dos Campos é uma cidade muito importante para a colônia japonesa, inclusive São José é cidade irmã de uma outra cidade japonesa. Então, o programa de hoje vai estar destacando a história da imigração japonesa aqui, a chegada dos primeiros imigrantes, vai falar da cultura japonesa aqui no Brasil, em São José dos Campos, as dificuldades e as contribuições culturais para com a formação da cultura brasileira. É um programa interessante esse bem aqui da Rádio CT, hein? Não é? É bem interessante, hein, Paulinho? Eu estava vendo que parece que a imigração no Brasil começou em 1910, por aí mais ou menos. Exato. Até mandei um link para você dar uma olhadinha. Foi. Então, e tem muita coisa interessante. Por exemplo, o primeiro dentista, você acredita, o primeiro nipônico que se formou no Brasil é de Pindamonhangaba. Opa! Pindamonhangaba, Vale do Paraíba. Olha aí, uma boa informação. Aliás, são 110 anos agora, não é? 110 anos 110. da cultura brasileira. Se eu não me engano, é 1909, não tenho certeza. Olha acho que é que isso aí bom. mesmo. Então... Tudo isso a gente vai mostrar aqui no Clique Jornal, os motivos, o início da imigração, as dificuldades, os desafios também, as contribuições, as curiosidades, tudo isso a gente espera fazer hoje, né? Se chegar o último catamarã, né? aqui no estúdio para mostrar isso. Nos demais, Shirley, a libertação dos escravos, 130 anos também, uma data importante, mas você nota que no Brasil não se deu tanta importância a esta libertação. Os grupos afrodescendentes aqui do Brasil, você não vê nada nas redes sociais, você não vê nada no dia a dia, a mídia não fala nada sobre a libertação dos escravos, não é? Então, até uma coisa que saiu na mídia que eu achei interessante, uma professora do ITA, ela é negra, foi a primeira negra professora do ITA, ela deu uma entrevista no programa do Pedro Bial, né? Uhum. Aí ela falou que ela se sente perseguida, diz que os alunos não gostam dela, que até mesmo os colegas que têm a mesma função que ela, que são professores, não gostam dela. E ela está assim há vários anos ali no ITA, acho que há 20 anos. Então, quer dizer, ainda existe um preconceito. Aí o que me deixou mais triste? Ela fez assim, um desabafo, uma denúncia, de alguma maneira. Aí eu participo do grupo da Associação dos Engenheiros do ITA, Uhum. E lá eles fizeram uma moção uma carta aberta, na verdade, que passa como uma moção de repúdio ao que ela disse, dizendo que nada daquilo era verdade, etc, etc, etc. E abaixo os comentários, que são pessoas também haitianos, pessoas que têm relação ali com eles, que endossou o que ele disse. Aí eu até escrevi lá assim, falei, poxa, mas você viu o caso do rapaz lá do ITA lá, que sentiu mal por ser homossexual. Exatamente. E no dia da formatura ele fez o protesto dele. Ou seja, há possibilidade de existir racismo ali. Então não pode descartar uma possibilidade dessa. Se você não sentiu, não viu, não percebeu, você não pode também rechaçar o argumento de uma pessoa que foi a público, que se expôs e denunciou.
né? Então, eu achei que ela foi muito corajosa de ter feito o que ela fez, foi lá num programa de audiência nacional e fez a denúncia do ITA. Eu acho que o mínimo que eles deveriam fazer é assim, vamos verificar, vamos tentar melhorar nesse sentido, vamos falar mais desse assunto. Até porque o ITA, quem estuda no ITA é custeado pelo governo, quem paga o ITA somos nós, né? Uhum. Então, um órgão público, né, tem que ser mais perfeito do que deveria ser uma escola pública, uma Aliás, escola privada. Exatamente. Nesse caso, no caso do Thales, Thales de Oliveira Faria, 24 anos, você vê. 24 anos, ele é formando do ITA, e na solenidade, ele que é homossexual assumido, ele recebeu o diploma, trajando naquele dia roupas femininas, toda estampada, com palavras de protesto. Ele diz, Shirley, ter sido vítima de homofobia dentro da instituição. Então, você relatou bem aí essa questão, se houve essa questão de homofobia, dessa discriminação com o homossexual, com o Thales, a professora ter passado, né? E da mesma forma, o ITA, no caso do Thales, negou que discrimine alunos por sua orientação sexual. É que, na verdade, assim, não é instituição, a gente não está acusando a instituição. Na verdade, isso aí é parte de pessoas, né? Então, não são todas, com certeza, mas parte de pessoas. E, geralmente, essas coisas são muito veladas, né? É uma risadinha. No caso, eu até vi alguns comentários lá de argumento disfarçado em preconceito, né? Eles falando assim, mas essa professora não sabe nem a diferença disso para aquilo. E, poxa, se ela está há 20 anos como professora do ITA, sabe muito bem. Ela sabe o que ela está fazendo ali. Tem algum sabe motivo, o que está falando, né? Também. Então, não é assim a instituição, mas pessoas que estão ali, alunos, professores, seja lá quem for, existe preconceito? Existe em todos os lugares. E por que não vai ter no ITA? Agora, a sociedade brasileira tem essa questão, né? Nesses 130 anos da abolição da escravatura, o que mais se tem valor hoje é aquela caneta usada, a pena usada pela Princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Os colecionadores estão pirando por aquela caneta, até por alguma semelhança com aquela caneta, porque aquela caneta ela é de ouro, ela é cravejada com 27 diamantes, 25 pedras vermelhas, mas o grande valor está na história daquela caneta que representa para o país, né, nesses 130 anos, a história da escravatura brasileira. Agora, uma pena que não houve uma pulverização da mídia por um momento tão histórico do Brasil. Mas eu também acho, Paulinho. Eu falei da entrevista do Pito Bial, mas foram poucas divulgações, né? Exatamente. Eles deveriam ser um momento para que lembrasse, ratificasse a importância, falasse um pouco da questão do preconceito, que ainda existe, né? Que ele está muito velado, que a gente precisa criar mais conscientização nos órgãos, nas instituições, nas empresas, na sociedade como um todo, né? Bom, a história está aí. A sociedade brasileira, aliás, o brasileiro é o único que tem preconceito com o próprio brasileiro. Se você está se dando bem, o outro brasileiro fala, não sei não, se é mulher, não, deve ter algum caso com o chefe, se é homem, tá traficando. O brasileiro tem isso, é o único povo, nós somos o único povo no mundo que somos contra nós mesmos. Assim, nossa, tinha que ser brasileiro, Tinha que ser brasileiro. Nós temos uma frase de um colega que sempre fala isso, né? De tudo que vê. Isso é uma questão cultural, mas até porque o Brasil ainda não é uma raça, o Brasil é um povo. Devemos compreender isso. Porque outros países, você vê, o alemão é todo alemão, o italiano é todo italiano, o jamaicano é todo jamaicano. Agora, o brasileiro não, é um diferente do outro. Pode ver a minha diferença com a sua. O jornalista Ideon está aqui conosco. É um diferente, nós somos povo ainda. Depois do Igor, quem sabe, teremos uma raça, né? Não, mas na verdade, Paulinho, esse discurso ele é até negativo de falar em questão de raça pura e tudo mais, né? Uhum. O negro tem que ser negro, é uma raça, o branco é uma raça, não pode ser, na verdade, né? E a gente não é vira-lata por ser misturado, né? A gente
é brasileiro e isso aí é independente. Agora tem etnias, né, de povos e tal, mas nem sempre tá ligado a características físicas, né? Uhum. Não, mas eu digo assim mesmo por questão de raça, de raça, não da raça da cor. O brasileiro, por ser diferente, ainda não tem a raça do brasileiro, né? Até hoje não se sabe se Brasil é com B maiúsculo, com B minúsculo. Não, Paulinho, não existe isso não. Não, na verdade, tem povos mesmo, eles falam os mouros, né, os povos, eles falam de etnias, né? Mas assim, o brasileiro, claro, tem gente que tem origem naqueles povos, mas hoje todo mundo já está misturado mesmo. É difícil ter uma raça pura, né? Em países mais isolados, assim, geralmente tem uma pureza mais na raça. Mas isso não quer dizer se a pessoa é mais, melhor, pior ou não. Isso aí Bom, diferente. tomara. Agora, Shirley, faltando 5 meses para as eleições e apenas 1 mês para a Copa do Mundo na Rússia, e saiu a convocação. Mas o brasileiro também não está muito atento a essa questão da convocação que o Tite fez dos jogadores. Mas nós temos aqui, o Tite acabou convocando hoje os 23 jogadores para a Copa da Copa da Rússia, e apenas o Cássio e o Fagner, que é do Corinthians, e o Jeromel, que é do Grêmio, estão no time que jogaram na última Copa. Então, são apenas 6 jogadores. Então, a convocação e o comentário do Nivaldo Dicilo, vou trazer para vocês aqui do Clique Jornal. Um instante, vamos acompanhar aqui o Nivaldo Dicilo. Vamos lá, Nivaldo. Cadê o Nivaldo? Tá por aqui? Opa, tô sem o Nivaldo aqui, tô sem o som do Nivaldo. Ah, que pena, não é? Eu acho que essa caixinha não tá saindo som. Então foi hoje que aconteceu isso aqui. Mas tudo bem. Durante a programação nós traremos a convocação do técnico Tite da seleção brasileira. Ainda hoje, aqui no Clique Jornal. Bom, estamos aguardando aqui a Beatriz que vai falar do começo da imigração japonesa aqui em São José dos Campos, que foi um período muito difícil. Ela nos disse nos bastidores que os japoneses aqui em São José, aqui no Brasil, se depararam com muitas dificuldades, a língua diferente, os costumes, as religiões aqui do Brasil, o clima, a alimentação e até mesmo o preconceito, já que falamos de preconceito agora, os preconceitos que tornaram-se uma barreira à integração dos nipônicos aqui no Brasil. Numa conversa que nós tivemos aqui, muitas famílias tentavam retornar ao país de origem, porém eles eram impedidos pelos fazendeiros. Houve lá gente que ficou aqui preso, encarcerado aqui nas fazendas brasileiras. Mas, em compensação, a gente tem muito japonês ilustre aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Você citou aí o primeiro dentista do Vale? Do Vale do Paraíba, de Pindamonhangaba. O primeiro dentista japonês do Brasil, dos migrantes, formou em Pindamonhangaba. A gente vai falar sobre isso. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Até já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito
os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Como nós dissemos para você, ouvinte, e internauta também, há alguns segundinhos atrás, o técnico da seleção brasileira, o Tite, convocou os 23 jogadores para a Copa. Mas um detalhe, que jogam no Brasil apenas o Cássio e o Fagner do Corinthians e o Jeromel, que é do Grêmio Porto Alegrense. Então, que apenas esses que estão no time, que jogaram a última Copa, são apenas 6 jogadores, mas a gente vai trazer para o senhor e para a senhora aqui, uma deferência do Mais News, a convocação através do Nivaldo de Silo, que é daqui de São José dos Campos, trazendo essas informações. Vamos lá, Nivaldo de Silo, direto no assunto, trazendo a convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite na tarde de hoje, na sede da CBF. Nivaldo, direto no assunto. Vamos lá? Mais esporte. Tivemos grande surpresa. O que se esperava aconteceu mesmo. Temos os 23 escolhidos pelo técnico Tite para tentar o título da Copa do Mundo da Rússia. O anúncio aponta, são apenas 6 remanescentes da Copa de 2014. Eles vão estampar camisas, vão gravar comerciais, vão ficar na memória, para o bem e para o mal, se o resultado não vier como todos nós esperamos. Talvez você não concorde com todos os escolhidos. Agora, nos resta torcer por eles. Tite sempre foi fiel às suas convicções e dificilmente mudaria agora. Ele fecha com um grupo e vai com ele até o fim. E que esse fim seja com o título. Assim, anote aí. Os goleiros do Brasil na Copa da Rússia serão Alisson, da Roma, Ederson, do Manchester City e Cássio, do Corinthians. Os laterais, sem Daniel Alves, do PSG, que se machucou. Fagner, do Corinthians, Danilo, do Manchester City, os da direita. Laterais pela esquerda, Marcelo, do Real Madrid e Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Zagueiros, Miranda, da Inter de Milão, Thiago Silva e Marquinhos, do PSG. Além de Jeromel, do Grêmio, bem merecido, por sinal. Jogadores do meio-campo, Casimiro, do Real Madrid, Felipe Coutinho e Paulinho, do Barcelona, Fernandinho, do Manchester City, Fred, do Shakhtar, Renato Augusto, do Beijing Guoan, da China, e William, do Chelsea. Os atacantes, Douglas Costa, da Juventus, Firmino, do Liverpool, Gabriel Jesus, do Manchester City, Tyson, do Shakhtar e Neymar, do PSG, nossa grande estrela. Que eles consigam o Hexa. O Brasil não vence uma Copa desde 2002. Bem que pode chegar a hora de novo. De São Paulo, Nivaldo de Silo.
Muito bem. Mais esporte. Muito bem. Nivaldo de Silo trazendo aí as informações desta caminhada que começa agora para a Copa da Rússia. Olha, lembrando ao senhor e à senhora que ouve, que acompanha aqui o Clique Jornal, o Jornal da Rádio CT, eu quero lembrar que o Clique Jornal aqui da Rádio CT foi idealizada pelo SINDI-CT, é a web rádio dos servidores públicos federais na área de ciências e tecnologia do setor aeroespacial, e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como uma forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade. A nossa proposta é divulgar notícias de interesses da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, jornalistas, médicos, artistas, ambientalistas e tantos outros profissionais. Da mesma forma que aqui na Rádio CT a gente quer dar cada vez mais, abrir espaço para cantores, para compositores. Hoje pela manhã me encontrei o Trem da Viração, também é o Del Lopes, aqui em São José dos Campos, cidadão lindo, de primeira grandeza, o Del Lopes, que sempre tem se apresentado aqui na Rádio CT, na programação da Rádio CT, e tem nos dado a simpatia da sua participação aqui no Clique Jornal. Muito obrigado, viu, o Del Lopes. E abrir espaço para esses cantores e compositores que, às vezes, mesmo com produções de qualidade, não conseguem acesso gratuito nas emissoras comerciais. Então, essa é a proposta aqui da Rádio CT. Mas, Shirley Marciano, vamos abrindo ali para pegar, para focar, para enquadrar, para ficar bonito, falar com a Shirley Marciano aqui. Shirley, o jornal da Rádio CT, o jornal do SINDI-CT já é costumeiramente o veículo de comunicação que a Rádio CT, que o SINDI-CT tem para com os engenheiros do ITA, do CTA, do CEMADEM, não é, Shirley? É isso mesmo, Paulinho. O jornal do sindicato, a gente tem ele assim como a menina dos olhos, né? Porque em todas as nossas mídias, a gente acaba que resume alguma coisa nele. Por exemplo, alguém vai dar uma entrevista aqui, a gente achou super interessante, a gente vai, traz para o jornal, como aconteceu com o Márcio Postman. O economista, né? Isso. Ele foi candidato a prefeito de Campinas, foi presidente do IPEA, é um figuraço da economia. Então, ele assim, é uma pessoa de esquerda que tem uma visão de esquerda a respeito da economia. É legal até a gente trazer alguém que tem uma visão diferente outro dia para poder falar também. Então, ele veio, deu uma super audiência na rádio, pela TV também, no Facebook. Então, a gente gostou demais. Eu mandei umas perguntas para ele, para algumas das quais você já perguntou aqui, mas quando vai fazer escrita é um pouquinho diferente, a gente manda para ele. Então, o jornal do sindicato, ele meio que reúne todas as outras mídias que nós temos, o blog, tudo, a gente coloca nele aqui, porque ele sai uma vez por mês. Então, ele já sai assim já com a notícia feita, comentada, etc., né? Então, pro próximo mês, no jornal, a gente vai voltar a um assunto que ficou assim, a gente deu só a primeira pitadinha, né? Opa. É sobre o Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Criaram um comitê através do Planalto, olha só. Nossa. A Presidência da República criou um comitê que faz parte de membros de vários ministérios para refazer a questão do Programa Espacial Brasileiro. Tudo, em questão de governança, sobre a questão do CLA, que é o Mas Centro de Lançamento de combinaram Alcance. com os cientistas? Não, Paulinho, fizeram de uma maneira muito fechada e eles vão discutir através de grupos de trabalho. São 9 grupos de trabalho. Dessa vez, nessa próxima edição, a gente vai tratar de cada um deles. Sobre a questão fundiária do Centro de Lançamento de Alcântara, que tem problema com os indígenas lá. Então, assim, Também. Estas decisões do governo brasileiro de um tempo
sincera com você, para mim não mudou muito, porque eu ainda continuo com o mesmo emprego, né? O sindicato, ele não aderiu àquelas mudanças que foram feitas nas leis trabalhistas. Então, para mim, tá bom, porque o sindicato aqui, eles são legais com os funcionários, na minha opinião. Né? Eu estou fazendo fita com... Não é uma analogia. Não. Tanto é que a minha licença maternidade, que eles poderiam dar 4 meses, eles deram 6. E ainda juntou com as minhas férias. Então, assim, eu posso dizer que o sindicato, né, por meio dos servidores do INPE, CTA e CIMADEM, eles são legais com os funcionários do sindicato. Então, aqui eu posso dizer que a minha situação não mudou muito. Como eu tive um filho, né, tudo fica mais apertadinho e tudo mais, né? Mas a minha situação não mudou. Mas eu tenho certeza que para muitas pessoas, se não mudou ainda, vai mudar. Piorou. Eu acredito que sim, Paulinho. Então, eu vou trazer essa informação do Henrique Carmo. Olha só, 900... Você é uma privilegiada. Sim. Pelo marido que tem, pelo filho que tem, pela família que tem, e pelo emprego que tem. Até porque 900 mil brasileiros estão mais pobres aqui depois do governo do Michel Temer. Foi um levantamento com dados, com base nos dados do IBGE, que mostrou que só no ano passado, foi quando você tirou as férias, 900 mil pessoas deixaram a classe A e deixaram também a classe B. Mas, em compensação, cresceu a classe C, que representa 54% da população. Mas o Henrique Carmo, ele traz mais informações para você ficar por dentro por legal. Isso. Olha, quem é que está mais pobre, quem é que está mais rico? Vamos lá, Henrique Carmo, direto no assunto, Henrique. 900 mil pessoas deixaram de fazer parte das classes A e B no Brasil em 2017. Só na classe A, 500 mil pessoas foram rebaixadas. A classe A é composta por famílias que recebem mais de R$11 mil por mês. Considerada a elite brasileira, ela representa menos de 5% da população, aproximadamente 10 milhões de pessoas. O levantamento foi feito com base nos dados do IBGE e somou salários, aposentadorias e aluguéis. A região Sudeste foi a que teve maior baixa de ricos, uma queda de quase 3%. De acordo com a pesquisa, a mudança de classe social tem relação com a oscilação no mercado de trabalho. Pessoas que haviam ficado desempregadas se recolocaram no mercado com salários menores. Com a diminuição de ricos no Brasil, cresceu consequentemente a classe C e D. Só na classe C, o aumento foi de quase 4%. Esta classe é composta de pessoas que têm renda familiar que vai de R$ 1.800 até R$ 7.200. A classe C representa 54% da população brasileira, aproximadamente 113 milhões de pessoas. De Brasília, Henrique Carmo. Está aí a informação do Henrique Carmo mostrando que só aqui no Sudeste, 3%. E olha, 3% mais pobre, mudar de classe. Esses dias eu via lá, por motivo de mudança, estou vendendo a mobília, mas era mudança de classe. Olha, Paulinho, a gente consegue ver, na verdade, no dia a dia, assim, falar rapidamente, já vai para o intervalo, né? Vários comércios, aqui mesmo no nosso bairro, aqui fecharam, Vila Diana, ali vai pela São João, ali, vários comércios fecharam, várias lojas grandes fecharam. Então, assim, não só nesse governo, começou já no governo Dilma, mas piorou nesse, porque ele cortou um monte de coisa, um monte de direito das pessoas, e até mesmo aquele pessoal que é a extrema pobreza, que daí mexeu com o Bolsa Família, aí cresceu um número também de miseráveis, né? É isso que está acontecendo no nosso país, olha, muita fé em Deus. Eduardo, dá uma viradinha na câmera lá, só para pegar a bandeira do Sindict-CT, aí, grande garoto. Vamos lá, um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. Um breve intervalinho, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Olha aí, vem do voto baratinho, moça bonita não paga, troca o voto por
tijolo, bicicleta. Caiu o preço, doutor. Só na minha família é uma dúzia. Você acha isso estranho? Pois tem gente que negocia voto por qualquer favorzinho pessoal. Engana a si próprio e prejudica milhões de outros brasileiros, porque ajuda a eleger um candidato corrupto. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Enquadrando e depois abrindo aí o espaço aí, né? Novas atribuições aqui para o meu colega, o Eduardo Aparecido, que muito bem conduz a trilha sonora, o enquadramento e as gravações aqui da Rádio CT do Clique Jornal. Parabéns pela sua iniciativa. Olha, antes de passar para Shirley, queremos citar aqui os 130 anos da abolição da escravatura. E a gente fica chateado, sentido das pessoas ligadas ao movimento negro não ter procurado a mídia para falar sobre isso. É um assunto muito importante. E da mesma forma... A gente podia trazer alguém aqui, né, Paulinho? Exato, mas que a iniciativa deveria ser deles, não é? De falar sobre isso. Estamos abertos aqui. Mas... estamos abertos, mas está aí, a iniciativa deveria ser, porque no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, a pobreza lá no Rio Grande do Sul, que é um país, um estado do Sul aqui, ele tem cor, e a cor da pobreza lá no Rio Grande do Sul é negra. Nesses 130 anos da Lei Áurea, que foi sancionada no dia 13 de maio de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil, a situação do negro no país segue, vamos dizer, agrilhoada ao preconceito, à timidez de políticas públicas que venham a reduzir a desigualdade entre brancos e negros. Então, a gente vê, só citando aqui o Rio Grande do Sul, sem citar os outros estados brasileiros, mas deve-se falar sobre isso, porque lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tido como um estado europeizado, porque lá tem muito italiano, muito holandês e tal, em razão da sua colonização. Lá o negro vive uma história de omissão e de esquecimento, viu, Shirley? Então, é um assunto que deve ser debatido cada vez mais para a conscientização do povo. É verdade, Paulinho.
A questão no Brasil, eu já vi alguns antropólogos dizendo, né, que no Brasil o racismo é de cor. Uhum. Cor, né, principalmente. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, o racismo lá é de raça mesmo. Tipo, por exemplo, se souber que seu avô era negro, mesmo você sendo branca, eles têm preconceito de fazer os casamentos, né? Ainda tem esse tipo de preconceito lá. Aqui não, aqui é mais de pele mesmo, que se for branca, eles não querem saber quem são os avós. Exato. Mas assim, é um tipo de preconceito que eles veem, né, o visual. Aí, quando a gente nega o preconceito, é como negar que não existe homofobia, que não existe machismo. Quando a gente nega, a gente para de discutir o assunto. É um assunto que às vezes é chato ficar falando sobre isso. A gente sabe que existe, é chato, mas tem que falar para conscientizar, porque senão a gente nunca vai chegar num ponto comum. Dizer que não tem racismo num país onde... quando eu fiz faculdade, por exemplo, sabe quantas pessoas negras tinha na minha sala? 3. Tinha uma. Poxa. E que ainda falava que o cabelo dela não era pichain, que ela tinha cabelo liso. Todo mundo sabia que ela fazia chapinha, negócio. Quer dizer, ela estava assim, com receio do preconceito, então ela fazia de tudo para ser igual a todos, né? Para disfarçar. Para disfarçar, digamos assim, né? Então Agora... eu acho que a gente tem sim que debater todos esses assuntos na sociedade, na família, na igreja, em todos os lugares. Deve ser falado. Por outro lado, a gente está falando de raças aqui, da abolição da escravatura dos 130 anos, mas também dos 110 anos da imigração japonesa. E nesses 110 anos, olha só a questão de diferença. Atualmente, aqui no Brasil, Chile, o Brasil é o país com a maior quantidade de japoneses fora do Japão, plenamente integrados à cultura brasileira. Eles contribuem com o crescimento econômico, com o desenvolvimento cultural do Brasil. Os japoneses trouxeram junto com a vontade de trabalhar, porque trabalham muito mesmo, a arte, os costumes, a língua, brasileiro nenhum fala, mas tem a crença japonesa, não é? Tem o Namyohori Gekyo, o budismo, que trouxeram para cá a crença, os conhecimentos dos japoneses que contribuíram muito, muito com os outros povos que aqui vivem no Brasil. Então, são raças que estão aqui no Brasil, e uma foi muito bem acolhida, apesar das dificuldades. Agora, o povo negro aqui do Brasil, o afrodescendente, nem todos, não é? Nós temos aí um Joaquim Barbosa, né, que chegou a ministro do Supremo Tribunal Federal, temos o Rei Pelé, que é o rei do futebol, mas a grande maioria do povo brasileiro, do povo afrodescendente, sofre muito o preconceito racial. É porque a diferença, por exemplo, da migração japonesa, a migração negra, né? Uhum. Elas são totalmente diferentes, né? Os japoneses, eles vieram para cá, né? Não estavam nas melhores situações, mas eles vieram já com algum conhecimento, e eles vieram porque eles quiseram, assim, né? Mesmo, eles podem ter fugido de lá do Japão, mas eles vieram para cá com algum know-how, algum conhecimento, algum dinheiro, sei lá, alguma coisa, e começaram a vida aqui. Agora, os africanos, os negros, eles vieram aqui à força para ser escravo, né? Então não estudava, não tinha oportunidade nenhuma. Depois que teve a Lei Áurea, eles foram parar em favelas, porque não tinha nada, né? Eles viveram a vida inteira analfabetos e sem oportunidade, sem dinheiro, sem emprego, sem nada. Sem motivação. E sem motivação. E ainda carregando a situação do preconceito, porque daí, quando ele foi parar na favela, eles ficaram pobres, e são pobres até hoje, a maioria. Exatamente. Né? E aí eles sofrem o preconceito. Agora o japonês é bem diferente, tanto é que é difícil você ver um japonês mendigo por aí. Exato, é verdade, é muito difícil. Tá certo que eles são trabalhadores, mas os negros também são trabalhadores. Ambos são. Mas vai fazer o quê? Um foi escravo, o outro não foi escravo. É por isso que devemos debater esse assunto. Vai de álcool ou de gasolina no seu carro? Qual é o melhor? Agora eu tô colocando álcool. Álcool, não é um pouquinho mais barato. Só que você gasta mais do que a gasolina, sabia? Você paga mais, acaba pagando o dobro. Será? Vamos conferir isso, porque assim como a Chile, que dada a situação econômica do país, muitos proprietários de automóveis
estão colocando etanol ou álcool combustível no seu automóvel. Mas o repórter Vitor Abreu, ele acabou conversando com o professor de mecânica automobilística do Senai, Shirley, que é o professor Flávio Rezende. Vamos lá conferir qual que é o melhor para o seu carro, para o seu Honda? Agora eu tô vendo que é o álcool, né? Vamos saber agora. Vamos lá, Vitor Abreu, direto no assunto, Vitor. Na hora de abastecer, você sabe o que vale mais a pena? Álcool ou gasolina? Para saber quando é vantagem usar um ou outro, basta fazer o seguinte cálculo: valor do álcool dividido pelo valor da gasolina. Se o resultado der abaixo de 0,7, é vantagem usar o etanol. Se não, o melhor é abastecer com gasolina. Isso tem a ver com o consumo de cada combustível pelos automóveis. Mas e para o motor? Tem muita diferença? O professor de mecânica automobilística do Senai, Flávio Rezende, explica. A vantagem de abastecer com gasolina, autonomia. Ele tem um maior, ele percorre um percurso maior, exemplo, quilômetros a mais. No caso, quando ele está abastecido com álcool, ele tem uma autonomia menor. O álcool ele tem um maior hidrotanagem, quer dizer, ele melhora a potência do motor em até 5 cavalos. Pelo país, apenas em alguns estados o etanol tem sido vantagem, como em São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Em São Paulo, por exemplo, em média, o litro da gasolina está sendo vendido a R$ 4,01 e o do etanol a R$ 2,62, uma diferença de quase R$ 1,40. No cálculo, o resultado é 0,65, ou seja, menos que 0,7. Reportagem Vitor Abreu. Muito bem, Vitor, obrigado aí pela participação. E agora, virando aqui a nossa câmera, está conosco aqui no último bloco de hoje a vereadora Amélia Naomi. Nós estávamos falando exatamente da imigração japonesa aqui no Vale do Paraíba. Vereadora Amélia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Clique Jornal. Obrigada pelo convite. Bom, em relação à imigração, nós recebemos o cônsul japonês faz 2 semanas. Ele esteve visitando a cidade e nós levamos ele na escola Estevão Ferri. Lá juntou todos os alunos que estudam japonês, tanto do Estevão Ferri como aquele da escola lá do satélite. Esqueci o nome. São duas escolas. 2 escolas. Que dá aula de japonês aqui. Da aula de japonês, os alunos conversaram com o cônsul em japonês. Foi muito legal. Na hora de ir embora, o pessoal deu aquele abraço, juntou todos os alunos. Eu acho que ele ficou muito feliz com o trabalho que está sendo feito aqui da escola japonesa para os meninos brasileiros. Então, recapitulando, as escolas, são escolas estaduais? Estaduais. De línguas, que chama. Ensinando a língua japonesa. Agora, vereadora Amélia, você é filha de quem? De japonês ou de Sansei? Não, eu sou Nisei. Eu sou Nisei. Você é Nisei. Meu pai é Issei, né? Nasceu no Japão e veio com 17 anos. E minha mãe, ela é Nisei também. Mas como o meu pai é japonês, então eu sou Nisei. Então, você é filha de pai japonês e mãe brasileira. Nascida no Brasil. E agora a gente fala aqui do começo da imigração japonesa, que foi um período muito difícil. Sim. Para o seu pai, ele te contou essa história? Várias passagens. Quando ele chegou e desceu do navio, ele tinha o pessoal assim do lado no porto, e aí ele viu o abacaxi, nossa, ficou doido pelo abacaxi. Comeu abacaxi do jeito que estava. Sim. Aí ficou com a boca toda machucada, né, com a casca e tudo. Então foi essas. Mas a vida foi muito difícil, né, para eles, uma vez que a maioria foi trabalhar na roça, e na roça sempre com a expectativa de que iriam construir, voltar para o Japão, né? A volta sempre foi uma perspectiva dos imigrantes japoneses. Mas seria o mesmo que hoje os brasileiros fazem no Japão? Estão indo até lá para ganhar dinheiro para voltar, e muitos estão ficando lá. Bom, hoje
assim, ficando até porque muitos voltam, ficam um tempo, montam um negócio, não dá certo, acaba voltando. Aos que já estão lá, já vão verificando. É alto, mas a qualidade de vida é boa, né? Você trabalha muito. Agora, você tem, acho que o fator que pega muito os japoneses que estão hoje lá no exterior é a questão da segurança, né? Então, acho que essa é uma coisa que pesa e me faz com que muita gente continue morando em outros países, não só no Japão, porque afinal as pessoas dormem com a porta aberta, não tem maior tranquilidade. Lá é muito seguro, então. Muito seguro, muito Bom, seguro. vereadora, no Brasil, a imigração japonesa era porque o Brasil precisava de mão de obra estrangeira para as lavouras de café. Enquanto no Japão, o Japão naquela época passava por uma dificuldade muito grande. Muito grande, uma recessão enorme. Então, o governo estimulava as famílias a mandar seus filhos fora do Brasil, entendeu? Então, a maioria, não só para o Brasil, mas a maioria, porque muita miséria foi depois da guerra, então muita pobreza, muita dificuldade. Meu pai não vinha para o Japão. O combinado, a minha avó tinha, quem escolhia eram os pais. Eles tinham escolhido meu tio mais velho, ele que viria. Mas ele ficou doente no período e tinha data para o navio vir, aí foi meu veio pai. Meio que forçado e acabou vivendo toda a vida. Agora, o que é o povo japonês hoje no Brasil? Como eles estão? Hoje, definitivamente, esse é um país nipônico? Olha, o maior número de japoneses fora do Japão é no Brasil. Eu acho que era 103 milhões ou 106 milhões, né? Sendo que na Inglaterra é 100 mil. Então, o número de japoneses fora do Japão é aqui no Brasil. Aqui é o lugar que nós temos o maior número de pessoas. Então, por isso, todo esse cuidado mesmo em estar resgatando, investindo bastante na tradição, no resgate. Eu acho que o príncipe deve vir, vai vir no Brasil, agora na comemoração. Mas né? a gente estava comentando com o Paulinho agora há pouco. A gente não vê assim, japonês aqui no Brasil, mendigo. São sempre pessoas bem-sucedidas, né? Porque na época da migração, teve alguma coisa que fez com que os japoneses se organizassem? Porque a gente sabe que não veio assim japonês rico de lá, mas conseguiu se estabelecer bem aqui no Brasil. Olha, eles vieram para trabalhar. Na realidade, o desafio era o trabalho. Como estava uma crise muito grande, era isso. Mas sofreram muito, né? Imagina o que não aconteceu nesse sertão, né, brasileiro. Estava desbravando praticamente. Então tem se você ouvir a história, tem muita luta, muita dor, muita perda, né? Mas eu acho que a colônia japonesa é uma colônia bastante respeitada no Brasil, mas com bastante credibilidade e criatividade, né? Porque investiu muito na agricultura, veja, aqui em Mogi das Cruzes, com a agricultura com o caqui, com toda a plantação que eles têm hoje, é uma referência no cinturão de São Paulo, de São José. Eu vejo que eu vou no supermercado, que eu não posso falar o nome aqui, né, japonês, aí vou lá na quarta, aí tem aquele verde e tal, o pessoal fala, não, vem direto do produtor, né? Então isso é bom, né? Quer dizer, o produtor japonês vende para o mercadista japonês. Tá aqui uma boa, né? Então compre no Shibata. Então tem uma boa musiquinha. Vereadora, nós vamos para um breve intervalo, mas antes eu quero citar para o próximo e último bloco de hoje a questão dos japoneses que venceram na ciência, na tecnologia, na força do trabalho, na arte, na cultura. Nós temos, por exemplo,
Sabrina Sato, descendente de japonês, Giovanna Tominaga, que é daqui do Vale. de São José dos Campos, a Tem Daniele Suzuki. Grandes empresários. Exatamente, Carolina Nakamura e os empresários brasileiros. Seiko mesmo, né? Que ocupa todo o centro ali agora. O Arnaldo da Seiko tem 50 lojas aí e tem tanto que montou uma própria imobiliária para gerir os negócios. Quer dizer, venceram. Eu queria no próximo bloco saber qual é o segredo do povo brasileiro para a longevidade do trabalho e das conquistas. A gente fala sobre isso. Tá bom. Um breve intervalo com a presença da vereadora Amélia Naomi. Amélia Naomi, muito Desculpa, bem, não tá aqui. dormindo. Tá aí, não dorme não, hein? Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. E se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público de qualidade, um par de tênis. Em vez de uma escola nova para o bairro, uma pilha de tijolos. Quando você troca o seu voto por um favorzinho pessoal, elege um candidato corrupto e prejudica milhões de brasileiros, inclusive você mesmo. Vender o voto é um péssimo negócio para todo mundo. Voto. Não troque, não venda, não negocie. Uma campanha do Ministério Público Federal pelo voto consciente. Em vez de um hospital novo, uma dentadura. Em vez de um transporte público. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, e hoje falamos, no programa de hoje, além da convocação da seleção brasileira pelo técnico Tite, lá na sede da CBF, também sobre os 130 anos da libertação da escravatura aqui no Brasil, a imigração japonesa e a presença da vereadora Amélia Naomi. A vereadora Amélia é vereadora pelo 4º mandato aqui na cidade de São José dos Campos. Na política, quantos japoneses têm uma porcentagem? Não, olha, nós já fomos em 4, quando foi eu, Mauro Cano, Sogabe e Walter Hayashi. Verdade. Então nós já fomos uma grande bancada aqui. Hoje tem 10% então da Câmara. Hoje somos 2, né? 2. Eu e o Walter Hayashi. 2 japoneses. Bom, a vereadora tocou na questão da Câmara e me deixou muito assustado agora no intervalo, e eu vou perguntar sobre a ponte estaiada que a atual administração está tentando emplacar aqui em São José dos Campos. Qual é a avaliação da vereadora? Olha, a cidade precisa de muitas obras que estão paradas, né? A saúde, hoje eu tive com várias mulheres da região sudeste, numa reunião lá na Sabesp, e eles estavam falando que não tem remédio, que elas estavam com problema, reclamando da água e dizendo, ó, pior é que eu não posso pedir nem de pirona no meu postinho, porque não tem. Então, assim, nós estamos com uma precariedade muito grande em vários programas que foram secundarizados pelo governo,
Veja, a manutenção, até hoje a cidade não voltou a ficar bonita, Verdade. porque São José é uma cidade linda, bonita, né? E a gente viu como é que eles deixaram suja a cidade, e ainda tem vários lugares que a manutenção, a SSM não chegou para estar trabalhando. Então, assim, a cidade tem outras prioridades, que é outros investimentos, tanto na área da saúde como da educação, do que a ponte. Eu acho que a ponte, quando todo mundo viu essa ponte, que é uma ponte bonita, mas que ela atende só um setor, houve uma rebeldia imediata da população. Muito rápida, Muito rápida, verdade. foi imediata. Eu não esperava que a rebeldia fosse tão grande em tão pouco tempo, né? A história da ponte é desnecessária. 64 milhões, vereadora, é um empréstimo que o município terá que pagar, e é um empréstimo em dólar, exatamente no momento que a economia está ruim aqui e o dólar subindo. É isso, é em dólar. É incrível isso. Existe algum dado técnico, teve algum estudo lá na Câmara com relação à obra? Ela não teve nenhuma audiência pública e nada que tivesse, ela apareceu, entendeu? Ela foi anunciada e pã, não era de meu conhecimento, não sei se você que é jornalista tinha conhecimento de que iriam anunciar ou que tinha uma perspectiva de que seria essa obra, então... Por isso, eu estava num programa de rádio às 7h30 da manhã, e quando eu perguntei para o líder do governo lá na Câmara sobre o anúncio da ponte, e ele disse, não estou sabendo de nada. Olha, ninguém sabia... Não, pelo jeito você sabia há 6 anos atrás, é isso? Exatamente, no governo anterior do anterior. Quando o secretário de governo era secretário de transporte. De transporte, ele já queria emplacar isso. Então é isso. Mas para o anúncio é coisa agora, antiga. É coisa que agora vão tentar retomar, é claro. Agora, politicamente, São José, ela vai ter um retrocesso com isso aí? Não, o que precisa a prefeitura é investir em ciclovias, né? Tem um programa, no banco, no projeto que foi feito com eles, tem um investimento muito grande em ciclovia, principalmente ali na área, juntar a região sul com o centro da cidade, porque ali é quase impossível... É cortado pela Dutra. Cortado pela Dutra. E tem uma proposta que já foi aprovada pelo BID, que é fazer essa uma interligação, essa interligação que vai ser super importante. Então, assim, o BID tem, se eles quiserem investir, gastar o dinheiro do BID, gasta em ciclovia, porque nós precisamos ter uma cidade tão bonita como São José, precisa ter qualidade de vida, investir em outros modais, a não ser carro, né? Então, acho que o investimento que a prefeitura está fazendo, ela está fora de época, né? Até porque neste projeto não tem ciclovia. Neste projeto a gente não viu a ciclovia, não tem ainda, espero, porque nós já falamos, o vereador Wagner Balieiro tem colocado a necessidade da ciclovia, eu espero que quando eles forem fazer o projeto, eles coloquem. Agora, não dá para se barrar isso na justiça, vereador, até porque é um empréstimo que a prefeitura está fazendo. Ela consultou a Câmara sobre esse empréstimo? Não. Então, não pode se barrar na justiça, porque são empréstimos em dólares para a cidade. Haverá movimentação? É uma dívida em dólar que vai ficar para o município ou para os próximos prefeitos. Não existe, nem do ponto de vista legal, nenhuma obrigatoriedade do prefeito fazer a consulta para a Câmara Municipal. Então, é por isso que... É livre. Ele pode decidir os investimentos. Mas não tem uma lei federal que limita essa coisa do empréstimo? Lei de diretriz orçamentária, alguma coisa do tipo? Mas não, eu acho que esse valor não estaria dentro. Não ultrapassa. Bom, vereadora Amélia Naomi, nós estamos no finalzinho do programa e a pergunta é sobre política ainda para a vereadora Amélia Naomi.
volta a ser candidata a deputada federal? Como Não, é que não. fica a sua... Eu vou fazer a campanha do Lula, Uhum. né, do presidente Lula, que injustamente está preso. Vou ajudar a organizar a campanha dele aqui em São José e no Vale do Paraíba, e vou trabalhar para que a gente tenha uma grande bancada de deputados federais e estaduais, até para que a gente consiga barrar os planos, né? O golpe, a continuidade do golpe tem sido projetada pelos assessores dos candidatos a presidente da República, né? Veja aí, essa semana passada, o assessor do Alckmin já disse que vai dar continuidade aos planos da reforma. Qual reforma? A reforma da Previdência. Então, depois que votarmos o presidente, todos eles estão engajados no mesmo plano, que é a Previdência e a privatização. Então, são questões pontuais e importantes que o Partido dos Trabalhadores vai continuar defendendo. Nós somos contra a privatização, como tem sido feita e anunciada, da Petrobras, como também a questão da reforma da Previdência. Deputada Amélia, foram 32 mil votos. Qual é a posição da vereadora Amélia na Câmara Federal como suplente? Nem sei, os números dos valores, nem me preocupo com isso. Não serei, não vou assumir, entendeu? Não sei. Essa questão... Perdi a eleição no dia e foi ponto final, tocar a vida. Lula, então, presidente, essa é a meta. Sim. O governador, o PT já definiu quem é o nosso governador, que é o Luiz Marinho, nosso candidato. Estadual, Wagner Balieiro, aqui em São José. Nosso candidato. E federal, o Carlinhos volta, provavelmente. Não se definiu. Está para se decidir. Vereadora Amélia Naomi, muito obrigado pela sua presença, sempre simpática aqui no Clique Jornal. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, a audiência e a amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria de argumentos da jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação Eduardo Cioli de Olivo e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.